Paz. Eu queria partilhar uma palavra com vocês, irmãos, que ela fala sobre dons espirituais. Nós precisamos entender que nenhum crente, que nenhum cristão tem todos os dons espirituais. Não existe isso. Irmãos, nós fomos criados de tal maneira que nós precisamos uns dos outros. Há um ministério que tu podes desenvolver no corpo de Cristo, o qual nenhuma outra pessoa no mundo vai poder desenvolver na mesma forma que tu podes desenvolver. Nosso Mestre Divino deseja cada um de nós para ministrar os outros. Ou seja, Deus nos dá algo para nós ministrarmos os outros. Deus dá a cada um de nós sempre algo para nós ministrarmos para os outros. O corpo de Cristo, ele não é completo, a menos que cada um de nós esteja fazendo a sua parte. Os dons, por exemplo, os dons espirituais, eles são dados a cada um eles são dados a cada um pela escolha soberana do Espírito Santo. Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 11, Paulo disse: mas um e só o mesmo Espírito opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Irmãos, nós precisamos entender que nós não decidimos sobre os dons que nós temos. É o Espírito Santo é quem faz a seleção. O Espírito Santo é quem dá como Ele quer. Mas nós não podemos nos esquecer que o propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo. Os dons espirituais que Deus nos dá, os dons espirituais, eles têm que ser usados para edificar, para edificação na obra. E não para a pessoa se vangloriar. Não para a pessoa se gloriar, para a pessoa se exaltar. 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, o apóstolo Pedro diz assim: cada um ministra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme da graça de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que os dons espirituais, eles nos capacitam para ministrar em todos os contextos da vida cristã, no nosso ministério, no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo fala no capítulo 12 de Romanos, do versículo 6 a 8, ele nos diz que nós somos responsáveis para com Deus quanto à maneira que nós usamos os nossos dons. Sendo que cada cristão, irmãos, ele é exortado a ser fiel e zeloso no uso dos dons espirituais. Então que nós possamos realmente usar os dons espirituais para a glória de Deus, dentro do corpo de Cristo, dentro do ministério que Deus nos deu para exercer os dons. E se ainda não sabes qual é os teus dons, qual o teu dom, então eu quero te encorajar a buscares. Eu quero te encorajar a pedires a Deus, a orares a Deus. Ele te dará de certeza. Preserva na busca, preserva na oração. Lembra-te que a palavra de Deus diz: aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe. Se realmente tu quiseres ser útil na obra de Deus, se realmente tu quiseres ser útil na obra de Deus dentro do ministério, se fores sincero diante de Deus, então Deus, Ele te vai dar. Ele vai derramar. Ele vai derramar. Irmãos, eu quero apenas dar um breve testemunho. Eu lembro-me, na altura onde eu tinha ainda pouco, quando eu ainda não tinha quase nenhum entendimento, tinha pouco entendimento. Não quer dizer que eu agora tenha muito entendimento, eu agora não sei nada. Mas antes eu sabia muito pouco. E então nessa altura eu lembro do meu pastor, ele me encorajar a orar, a perguntar a Deus qual os dons que Deus tinha para mim, qual os dons, eu orar a Deus. E eu lembro-me que eu não tinha entendimento e eu comecei a orar. O meu pastor, ele me encorajou a pedir a Deus, a orar a Deus, para que Ele venha derramar, para que Ele pudesse derramar os dons que Ele tinha na minha vida. E eu lembro-me de começar
a orar sobre isso, sobre os dons espirituais. E eu perguntava, Senhor, qual é o dom que o Senhor tem para mim? Será que o Senhor tem um dom para mim? E eu lembro que nessa altura eu decorei o Evangelho, capítulo 7, no versículo 7. Eu decorei aquilo que Jesus disse: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate à porta se abre. Eu decorei esse versículo. E então eu lembro que nessa altura eu comecei a orar sobre esse versículo. Senhor, este versículo diz isto, isto e isto. Senhor, a tua palavra diz: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate à porta se abre. É a tua palavra. Então, Senhor, que o Senhor venha cumprir esta palavra na minha vida, que o Senhor venha trazer esses dons para a minha vida. E eu lembro-me que Deus me deu, irmãos. Deus me deu. Deus derramou. Então, não precisa. A gente só precisa ter um coração sincero, um coração puro e querer ser usados na obra de Deus. Querer ser úteis na obra de Deus. E querer usar esses dons para a glória de Deus e não para a nossa glória, e não para nós nos vangloriarmos. Então, irmãos, que nós possamos realmente usar os dons que Deus nos deu para a glória de Deus, para o ministério, para a obra, para a vocação, para a carreira que Deus tem para nós. Que nós possamos usar os dons para a glória de Deus dentro do corpo de Cristo e não para nós nos acharmos mais do que ninguém. Lembrem-se, a palavra de Deus diz que a soberba, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então que nós possamos realmente refletir e que nós possamos usar os dons espirituais para a glória de Deus, como Ele quer. Que o Espírito Santo possa falar profundamente ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém.